Olá, eu sou Juliana Matos e hoje eu farei a resenha de Objetos Cortantes. Bem, como vocês podem ver, eu estou em um parque da minha cidade, se chama Parque Flamboyant, e nós estamos no mês de agosto, e mês de agosto em Goiânia venta bastante, então me perdoem se eu ficar mexendo um pouco no cabelo, se o cabelo vir no rosto, mas é porque realmente está ventando um pouquinho. Gillian Flynn é uma norte-americana de 44 anos, que é escritora e também crítica televisiva. Seus principais gêneros são ficção e thriller, e ela é autora do famoso livro Garota Exemplar. Bem, como vocês podem ver, o livro é muito pequeno, então você lê rapidamente, porque a linguagem da autora realmente é muito tranquila, a leitura é bastante fluida. Então, é um livro realmente muito gostoso de se ler, então você vai se mergulhar nessa história facilmente. Camille, então, é a nossa protagonista, uma menina que nasceu no interior do sul, entretanto, decidiu se mudar para Chicago para se tornar jornalista e alguns crimes acontecem na cidade em que ela morava, então ela volta para sua cidade natal para fazer uma reportagem sobre esses crimes. Então, ao longo da história, conforme ela vai investigando esse crime, nós vamos conhecendo um pouco mais sobre ela, sobre a cidade e as pessoas que compõem aquela cidade. Como nós sabemos, o sul dos Estados Unidos é realmente bastante conservador. Então, a autora critica vários pontos desse conservadorismo, como, por exemplo, a forma como a mulher é tratada. Ela nos mostra, então, que a mulher do interior do sul, naquela cidade, ela deve seguir um padrão de feminilidade. Ela deve se vestir de determinada forma, seu cabelo deve ter um determinado tamanho, um determinado jeito, e ela critica isso de uma forma bastante sutil. E o interessante é que a protagonista, que se diz tão feminista, que se diz liberta desses padrões, que não deseja seguir, nós vemos que o machismo também está incrustado nela. Isso se revela na sexualidade da protagonista. Nós vemos uma protagonista que foi inserida na sexualidade muito cedo e de forma precoce e de forma agressiva. E nós vemos que Camille, apesar de se considerar feminista, ela é extremamente machista. Uma mulher que acredita que um homem, quando se relaciona com uma mulher bêbada, isso não é estupro, e aqui no Brasil, inclusive, ainda seria estupro de vulnerável. É uma mulher que pensa que é normal toda essa agressividade que ela passou durante a sua adolescência e que ela tem, inclusive, uma parcela de culpa, e também as demais meninas possuem culpa nisso. Cito, por exemplo, não uma frase de Camille, mas uma frase que foi dita ao longo da obra, não é spoiler. Damas devem controlar os seus corpos, porque os meninos não conseguem controlá-los. Então isso é algo, infelizmente, bastante comum, como, por exemplo, uma frase que eu já ouvi que é mais ou menos desse jeito: prendam as suas cabritas porque os meus bodes estão soltos. Então, os próprios pais acham que as outras meninas que devem se controlar, porque os seus filhos, eles possuem o direito de serem consumidores. Então, essa é uma cultura do estupro realmente bastante forte e evidenciada nesse livro. E durante vários pontos da obra, a autora mostra isso, inclusive mostrando como isso influenciou na vida sexual adulta de Camille. E o livro também é um testemunho da música de Elis Regina, como os nossos pais, porque nós vemos que aqueles adolescentes e aquelas crianças são daquele jeito devido à criação que elas tiveram. Então, nós vemos adolescentes realmente perturbados, adolescentes com sérios problemas, só que quando nós vamos analisar os pais desses adolescentes, nós vemos que ali é a raiz de todo o problema. E para Camille não é diferente. Ela é uma mulher de 30 anos que realmente sofre sérios problemas psicológicos, refletidos então da criação que ela teve, da relação dela com a mãe. E o fato dela ser uma mulher de 30 anos e solteira, também ela sofre sérios preconceitos com isso, porque na cidade em que ela vivia, uma mulher de 30 anos já estava velha e já tinha passado da hora de se casar e ter filhos, tanto que as suas amigas de tempo de escola já estavam todas casadas e sendo mães. Então, como eu disse, Camille, ela havia se mudado para Chicago, pois ela era jornalista, e ela volta para investigar alguns crimes para que ela possa escrever uma reportagem. Então, esse foi um mecanismo bastante sábio e feliz da autora
para trazer Camille de volta àquela cidade, pois ela tendo que investigar um crime, ela vai buscar ter contato com pessoas que ela não conhecia e ela vai questionar, ela vai realmente buscar novas informações. Então, através dessa investigação de Camille, nós vamos ter contato com o universo daquela cidade. E Camille, então, ela é uma personagem realmente muito bem construída. Ela possui problemas psicológicos e isso se reflete no seu corpo, na relação com a sua família e na sua relação também com terceiros e principalmente na sua relação amorosa. E ela é uma pessoa que realmente sofre com machismo. Então ela sofreu com machismo na sua infância, na forma como ela foi criada, na sua vida sexual, e isso trouxe sequelas para ela. E essas sequelas elas só se aprofundam devido à intolerância da sociedade. Então a autora nos mostra que a intolerância da sociedade em relação ao corpo alheio, que ninguém deveria se importar, faz com que a pessoa tenha uma dificuldade de se aceitar. E isso é bastante evidente em Camille, pois ela não aceita o seu corpo conforme ele é e devido às consequências desses problemas que ela sofreu desde a adolescência. Apesar de eu ter gostado bastante da personagem, a forma como ela foi construída e tal, eu acho que a história poderia ser um pouco melhor. A autora poderia ter nos dado um envolvimento melhor, principalmente quando nós olhamos para a garota exemplar. Então, Objetos Cortantes é um livro que eu daria nota 7, devido a essa falta de envolvimento. A história é boa, mas não parece que falta algo a mais para eu falar assim, não, esse livro é realmente incrível. Mas o livro melhora bastante do meio para frente, ela dá um up na história realmente, mas é um livro bom. Eu aconselho, ele tem essa carga psicológica, essas críticas legais. Objetos Cortantes é da Intrínseca, nossa parceira. Então é um livro, como sempre, muito bem feito. Vou mostrar um pouquinho para vocês. E é muito fino, então não deixem de conferir, pois você vai ler rapidamente, como eu disse. Então não deixe de curtir, compartilhar, favoritar e se inscrever no canal. Obrigada!